Olá, amantes do macabro e do inexplicável. Sejam bem-vindos ao Espectro de Ideias, o seu portal para o lado mais sombrio da imaginação. Hoje, preparem-se para mergulhar em uma história que vai testar os limites da sua coragem. Apaguem as luzes, aumentem o volume e deixem que o medo os envolva, pois o que vocês estão prestes a ouvir pode mudar a forma como veem o silêncio da noite. Este é O Sussurro Além do Véu. No coração de uma região esquecida, onde o tempo parecia ter estagnado e a civilização era apenas uma memória distante, ficava a pequena vila de Innsmouth. Não a Innsmouth que os mapas mostravam, mas uma Innsmouth oculta, velada por uma névoa perpétua e um silêncio que parecia absorver qualquer som. Diziam que os habitantes de Innsmouth eram diferentes, seus olhos grandes e fixos, suas peles úmidas e escamosas, e seus movimentos estranhamente aquáticos. Professor Aleister Crowley, um egiptólogo renomado e um estudioso do ocultismo, chegou a Innsmouth em busca de um artefato lendário, o Olho de Dagon. Rumores sussurravam que o artefato, uma joia de brilho sobrenatural, possuía o poder de desvendar os véus entre as dimensões, revelando verdades que a mente humana não estava preparada para conceber. Crowley, impulsionado por uma curiosidade insaciável e uma sede por conhecimento proibido, ignorou os avisos e os olhares de desconfiança dos poucos habitantes que encontrou. Ao chegar, Crowley foi recebido por um silêncio opressor. As ruas estavam desertas, as casas em ruínas, e o cheiro de peixe podre e algas marinhas era sufocante. Ele encontrou abrigo em uma pousada decrépita, onde a velha proprietária, com olhos que pareciam pertencer a uma criatura marinha, o observava com uma curiosidade mórbida. Crowley sentiu um arrepio na espinha, uma sensação de que estava sendo observado por algo que não pertencia a este mundo. Nos dias seguintes, Crowley mergulhou em sua pesquisa. Ele explorou a vila, vasculhou a biblioteca local, que era surpreendentemente vasta para um lugar tão isolado, e interrogou os poucos habitantes que ousavam falar. Ele encontrou referências a rituais antigos, a um culto secreto que adorava entidades marinhas, e a um pacto sombrio que havia sido feito há séculos. Um pacto que garantia a prosperidade de Innsmouth em troca de algo terrível. À medida que sua pesquisa avançava, Crowley começou a notar mudanças em si mesmo. Seus sonhos eram preenchidos com visões de cidades submersas, de criaturas colossais com tentáculos e olhos que brilhavam com uma luz alienígena. Ele ouvia sussurros em sua mente, vozes que pareciam vir das profundezas do oceano, chamando seu nome, convidando-o a se juntar a elas. Sua pele começou a ficar úmida, seus olhos mais sensíveis à luz, e ele sentia uma estranha atração pela água, uma ânsia de mergulhar nas profundezas escuras. Uma noite, enquanto estudava um tomo antigo na biblioteca, Crowley encontrou a verdade. O Olho de Dagon não era apenas um artefato, era um portal. Um portal para uma dimensão além da compreensão humana. Um lugar onde entidades cósmicas aguardavam, prontas para se manifestar e reivindicar o que lhes era de direito. E o Pacto de Innsmouth não era apenas um acordo. Era uma promessa de sacrifício, uma promessa de que, com o tempo, os habitantes de Innsmouth se tornariam parte dessas entidades, seus corpos se transformando, suas mentes se fundindo com a loucura cósmica. Crowley sentiu um terror paralisante. Ele percebeu que não estava apenas buscando conhecimento. Ele estava se tornando parte do horror. Os sussurros em sua mente não eram alucinações. Eram as vozes das entidades, chamando-o, convidando-o a se juntar a elas. E as mudanças em seu corpo não eram apenas sintomas. Eram o início de sua transformação. Ele tentou fugir. Correu pelas ruas desertas de Innsmouth, o coração batendo descontroladamente no peito. A névoa parecia se fechar ao seu redor. As casas em ruínas pareciam observá-lo com olhos vazios. E o cheiro de peixe podre e algas marinhas era sufocante. Ele ouvia os sussurros, agora mais altos, mais urgentes, e sentia a presença das entidades se aproximando. Uma força invisível que o arrastava para o abismo. Crowley alcançou o porto, onde a água escura e agitada parecia chamá-lo.
Ele viu as figuras emergindo das profundezas, seus corpos disformes e seus olhos brilhando com uma luz alienígena. Eram os habitantes de Innsmouth, transformados, seus rostos distorcidos em sorrisos macabros. Eles estenderam as mãos para ele, seus dedos longos e escamosos, convidando-o a se juntar a eles. Crowley gritou, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ele sentiu um puxão irresistível, uma força que o arrastava para a água. Ele viu seu próprio reflexo na superfície escura, seus olhos grandes e fixos, sua pele úmida e escamosa. Ele estava se tornando um deles. A loucura cósmica o engoliu, e ele se juntou ao coro de sussurros, uma nova voz no lamento das profundezas. O caso do professor Aleister Crowley foi arquivado como um desaparecimento misterioso, mas os poucos que ousaram investigar Innsmouth nunca mais foram os mesmos. Eles ouviam sussurros no silêncio, viam sombras dançando nos cantos dos olhos e sentiam uma presença gélida que os seguia por toda parte. O horror cósmico havia se espalhado, e o terror de Crowley havia se tornado o terror de todos. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada pelos corredores do terror. A história do professor Aleister Crowley e o sussurro além do véu nos lembra que alguns segredos são melhor deixados intocados, e que o verdadeiro horror muitas vezes reside naquilo que não podemos ver, mas podemos sentir. Se você sentiu um arrepio na espinha, se a escuridão parece um pouco mais densa agora, então nosso trabalho foi cumprido. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos mais corajosos e se inscrever no canal Espectro de Ideias para não perderem as próximas doses de pesadelos. Até a próxima, e que seus sonhos sejam interessantes.